Beleza, galera dos primeiros anos do ensino médio, por favor, preste bastante atenção. Então é nossa segunda aula com referência à unidade 4. Então a unidade 4, ela fala sobre a civilização dos povos da Mesopotâmia e fala também dos povos da civilização egípcia. Então é Mesopotâmia e Egito. A unidade 4, Mesopotâmia e Egito. Essa é a segunda aula. A primeira aula nós falávamos sobre a civilização egípcia, da unidade 4, e agora estamos na segunda aula desta unidade 4. E aí nessa segunda aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os exercícios de aplicação, exercícios que vão fixar o conteúdo que a gente que vocês assistiram às aulas. Inclusive, eu pedi para você fazer uma não uma pesquisa elaborada, mas eu quero que você coloque lá no teu caderno. Você pode colocar no teu caderno ou até mesmo na apostila. Eu preciso que você me responda a alternativa que eu coloquei para você. Falei assim, quero que você pesquise dentro da civilização egípcia o que era mastabas e hipogeus. Mastabas e hipogeus. Então, fique antenado que isso vai ser uma das nossas avaliações. Eu vou colocar lá uma pergunta com referência a mastabas e uma pergunta com referência a hipogeus. Então, vai lá, isso daí já está uma atividade desta aula. Nessa nossa aula número 2, da unidade 4, então eu gostaria que você pegasse a tua apostila. Então, você vai pegar a tua apostila, na página 28, você vai responder, nós vamos responder algumas questões aqui, eu vou fazer junto com vocês. Exercícios de aplicação, página 28, apostila de história, tudo bem? Belezinha? Isto para os alunos do primeiro do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos resolver esta questão. Primeira questão diz assim: sabemos que a região da Mesopotâmia, atual Iraque, desde a antiguidade, representa uma região estratégica economicamente. Explique argumente esta afirmativa. Então, é importante que a gente lembre que essa região da Mesopotâmia, ela ficou conhecida como terra do crescente fértil. As terras do crescente fértil são as terras da Mesopotâmia e do Egito. Por que terras do crescente fértil? Por conta do benefício que os rios Tigre e Eufrates, no caso da Mesopotâmia, contribuíram para a economia da região. A agricultura, então, ela se destaca em função se destaca na região da Mesopotâmia em função dos rios Tigre e Eufrates, terras, ou terra do crescente fértil, beleza? Tranquilinho? Então, essa te ajuda aí na resposta número 1. Na 2 diz o seguinte: a região da Mesopotâmia atraiu vários povos. Quais estes povos e quais suas principais características, realizações quando lá chegaram? Então aí é importante você lembrar que a gente, algumas turmas fizeram os exercícios, já contemplaram os exercícios com a gente e outras turmas não. Então é importante que vocês entendam que aí para quem já fez, beleza, atividade completinha. Quem ainda não fez, tem turmas que não fizeram, vão completar. Não esqueçam que os povos que a gente citou foram os sumérios são os primeiros. Aí eu tenho os acádios, que não posteriormente eles não chegaram a dominar os sumérios, mas é uma sequência. Aí eu tenho os amoritas. Aí dos amoritas é importante a gente lembrar que formaram o primeiro império babilônico.
eu tenho os assírios, foram os mais, desde os povos da Mesopotâmia, os mais militarizados. Eu tenho também eu tenho os caldeus que formaram o segundo Império Babilônico. Tudo bem? Belezinha? Aí já te ajuda na resolução desse exercício. Na questão número 3 diz o seguinte: cite alguns artigos do Código de Hammurabi e depois explique a importância histórica deste código. Então, assim, só para a gente lembrar, nós estamos falando dos amoritas. Do Código de Hammurabi, formado ele por 272 artigos, seguindo a lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, a gente também havia comentado sobre, com referência ao código de Hammurabi, né, que foi um dos reis do primeiro Império Babilônico. Dos artigos, claro, tem alguns artigos assim interessantes, né? Mas eu vou citar aqui 3 conforme ele pede. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Tá? Então, se alguém arranca o olho de uma outra pessoa, deverá ser arrancado o olho de quem a arrancou. Outra questão, se alguém quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Então, se alguém quebrar o braço de alguém, esse que causou a quebra deve ser quebrado o olho dessa pessoa. Outro artigo lá, pediu 3, vamos. Se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Então, se está na construção lá, desabar alguma coisa e o filho do proprietário acabar morrendo, o filho do arquiteto também deve morrer. Né? Então, claro que se roubar, corta-se as mãos, enfim. Então, todo um artigo extremamente rígido. Fazendo o comentário, o Código de Hammurabi fez com que as pessoas respeitassem ou pelo menos temessem as leis conforme os seus artigos. Né? Se porventura você está um pouco não conseguiu acompanhar, então a resposta desse exercício você pode obter na página 22 do nosso conteúdo da unidade 4, beleza? Então nós estamos lembrando que nós estamos resolvendo as atividades. Eu estou já no exercício número 4 da página 28. O exercício número 4 diz assim: segundo Heródoto, lembrando que Heródoto é o pai da história, o grego Heródoto, ele colocou lá que o Egito é uma dádiva do Nilo. Como podemos explicar esta afirmativa? Então, concluindo aí, o Nilo foi de extrema importância para a economia, para a agricultura, para que desenvolvesse a agricultura no Egito. Lembrando que as terras do crescente fértil eram as terras banhadas pelos rios Tigre, Eufrates e o rio Nilo. Tigre e Eufrates, as terras da Mesopotâmia. E o rio Nilo, as terras do Egito. Beleza? Aí a importância do Nilo. A palavra dádiva, não esqueça, a palavra dádiva, ela tem o significado de presente. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo. Vamos lá para a questão número 5. Já aprendemos neste capítulo que a religião era fundamental para os egípcios. Argumente sobre a importância da religião para esse povo e como faziam seus cultos e adoravam seus deuses. Então aqui é importante, certamente, a questão 5 e 6, nenhuma das turmas do ensino médio fez, porque a gente ainda não tinha executado na unidade 4 a história da civilização egípcia. Então aí vai essa informação, fique atento aí. Então assim, quando eu falo na questão da religião no Egito, eu devo lembrar que a religião ela é politeísta,
Eu devo lembrar que os deuses possuem 3 formas: antropomórfica, forma humana; antroposomórfica, forma humana e animal; e zoomórfica, a forma tão e somente animal, né? Adoração aos animais. Outra questão importante dentro da religiosidade é você lembrar que o faraó, no caso do faraó, ele é um deus vivo, né? Ele é adorado como um deus vivo. Esse é um ponto que você deve lembrar. Questão número 6, página 28, exercícios de aplicação. Vamos lá, questão número 6 diz assim: encontramos em relação à religião uma exceção no Egito. Cite e explique por que ela ocorreu. Então, essa também na nossa aula, eu comentei a respeito do faraó Amenófis IV. Vou repetir, Amenófis IV. O Amenófis IV, o faraó Amenófis IV, ele percebe que os sacerdotes tinham um poder muito muito grande nessa relação aí, e ele queria diminuir o poder dos sacerdotes. Pensou de que forma? A religião era politeísta. Se ele transformasse ela em monoteísta, os sacerdotes teriam uma função a mais, teriam que readequar-se a uma religião monoteísta em favor do Deus Atum. Então veja só o que acontece aí. Muitos exercícios trazem como uma revolução religiosa ao introduzir um culto monoteísta, objetivando diminuir o poder dos sacerdotes. Beleza? A questão número 7 e a questão número 11, ela é de múltipla escolha e somatório. Bem rapidinho. Na história antiga, questão número 7, na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda. Então, a evolução econômica da civilização, a base religiosa da civilização, o caráter religioso, a base cultural da civilização. Então aqui, gente, dos povos da Mesopotâmia, é interessante a gente lembrar que é claro que é uma civilização importante, mas a parte cultural, principalmente pelo que diz respeito à escrita cuneiforme. Tudo bem? Não esquece? Escrita cuneiforme. Resposta então, letra D. A questão número 8 diz o seguinte: o primeiro exército organizado no mundo com recrutamento obrigatório e que tomou uma força permanente após o reinado, no período de 745 a 728 a.C., do rei, foi uma criação lembrando aí dos povos da Mesopotâmia, quem tinha estrutura militar bacana, eram os assírios. Então, resposta letra C, assírios. A 9, ela fala do código que nós relacionamos na questão número 6. Se um homem negligenciar a fortificação de seu dique, se ocorrer uma brecha e o cantão inundar-se, o homem será condenado a restituir o trigo destruído por sua culpa. Se não puder restituí-lo, será vendido, assim como seus bens. As pessoas do cantão de onde a água levou o trigo repartirão entre si o produto da venda. O texto faz referência à lei de Talhão e ao código de Hammurabi. Tudo bem? Então veja só que apareceu mais uma palavra aí que eu peço para que vocês se atentem. Vão lá, você vai pesquisar essa palavra também, né? Aí da pergunta na questão número 9, cantão. Então veja o que nós temos como pergunta até agora. Eu perguntei para vocês pesquisarem o que eram as mastabas, hipogeus, agora um termo novo, cantão. Fica ligado, beleza? Então vamos lá. A questão número 10 e a questão número 11. A questão número 10 e a questão número 11 são questões tiradas aí
de provas, foram questões retiradas das provas do PSS de 2017 e 2018. Então a questão número 10 e a questão número 11 eu vou deixar para que você responda a estas questões. Você vai procurar a resposta e você vai colocar o argumento, por que está correta ou por que está errada. A questão número 10 e a questão número 11. Beleza? Gente, um forte abraço, logo estaremos juntos. Enquanto isso, as nossas aulas seguem nesse padrão, as nossas videoaulas, aulas postadas principalmente no YouTube, no canal do YouTube Professor Goiaba. Um forte abraço a todos vocês, galera. Um beijo, até. Fui. Aham, aham.